Ok, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos aqui ao painel sobre modelos de certificação para pequena e média mineração. Esse é um tema desafiante, é um tema crítico para o setor mineral brasileiro, a mineração artesanal, mineração de pequeno porte, e também conhecido pela palavra G, que a gente não fala, mas está na Constituição. Garimpo é uma atividade reconhecida na Constituição. A gente é um país que tem tradição de garimpo. Não temos que ter medo de falar a palavra G. O que a gente tem que fazer é promover a transformação desse setor. E um dos caminhos para promover essa transformação é exatamente a certificação de origem. Eu vou tomar a liberdade de mencionar uma fala que uma colega nossa do Instituto Escolhas, a Larissa, que inclusive está aqui, né? Ela falou uma coisa que me marcou bastante. Vamos escutar isso aí, pessoal. Ó, de nada adianta combater o crime organizado na Amazônia, que avança desmatando e contaminando, se a Europa, cheia de conversa ESG, continuar comprando ouro sem origem. Continuar promovendo a atividade ilegal de garimpo. Não adianta nada a gente se esforçar, a gente trabalhar, se a Europa continua comprando grandes quantidades de ouro aqui ilegal. Então, o que a gente quer é criar, estabelecer mecanismos que garantam a origem aqui do Brasil e falar para eles, olha, compra isso aqui, porque a gente precisa desse ouro comprado de forma legal e com preço justo para continuar com o nosso combate da Amazônia. Não pode jogar toda a responsabilidade na gente. Então, eu gosto muito desse conceito e eu acho que vai de encontro ao nosso desafio aqui, que é discutir os modelos de certificação para pequena, média mineração e para o garimpo também. Então, eu vou apresentar primeiro os nossos convidados, que são especialistas nesse tema. A gente tem o Alex Macedo, coordenador do meio ambiente do sistema OSB. Obrigado, Alex, por estar aqui. Eduardo Gama, CEO da Certmine. Obrigado, Eduardo. Maurício Favacho, que é geólogo, coordenador do programa Green Gold, do governo do Amapá, pesquisador da Biotech e diretor executivo da Amira. Obrigado, Maurício. E Lorena Boteiro, que é coordenadora de projetos da ARM da Colômbia, que está também com a gente. Obrigado por vir até aqui, Lorena. Então, a gente vai fazer assim, vai ser umas falas iniciais dos convidados e depois a gente faz algumas perguntas. Se a plateia tiver perguntas, por favor, enviem, tem o QR Code aí e a gente vai, dentro do que o tempo permitir, a gente vai fazendo as perguntas. Vou começar, então, agora com o Alex, para falar um pouco sobre cooperativas de mineração como atores fundamentais na organização da atividade garimpeira de ouro no país. Perfeito, Tommy. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais nesse painel, discutindo modelos de certificação e estratégias para a gente fortalecer o trabalho das cooperativas. Acho que o primeiro recado importante... Acho que talvez não está. Não está ligado. O primeiro recado importante para a gente trazer sobre o papel das cooperativas nesse mundo do garimpo, eu acho que é importante a gente já sinalizar que garimpo é uma atividade que é parte da mineração e que ela não deve ser desconsiderada ou tratada como um problema ou uma questão à parte do mundo mineral. Então, acho que é importante a gente situar isso e, ao mesmo tempo, dizer que as cooperativas elas têm um papel, num primeiro momento, que é de organização da atividade. O papel fundamental das cooperativas é organizar aqueles que estão trabalhando de maneira irregular e que podem ser legalizados. Então, as cooperativas já entram, num primeiro momento, como uma forma de organização daquela atividade para que ela consiga dar um aspecto de legalização, ou seja, auxiliar aqueles garimpeiros na concessão das suas licenças e depois prestar uma série de orientações e assessorias a esses garimpeiros para que possam fazer uma lavra mais responsável e cuidadosa. Então, antes de falar de certificação, a gente tem que falar de aspectos produtivos, organizativos e aspectos sociais do papel fundamental das cooperativas.
Lá na OCB nós somos mais de 80 cooperativas, a maior parte delas, cerca de 60%, são de extração de ouro. Em 2023, a gente falou algo em torno, só da extração de ouro, em torno de 8 toneladas das cooperativas que atuam na extração de ouro e com uma contribuição de CEFEM na casa dos 40 milhões em termos de contribuição. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Num primeiro momento, a cooperativa é a organização coletiva daquele conjunto de trabalhadores e, ao mesmo tempo, garante arrecadação de impostos, garante também uma contribuição para a recuperação de áreas e gestão melhor da lavra produtiva. Então, acho que esse é um aspecto que é importante ser ressaltado, porque hoje a gente tem uma informalidade gigantesca na atividade do garimpo e as cooperativas cumprem esse papel. Agora, quando a gente pensa em falar de certificação, de rastreabilidade, acho que é importante a gente reforçar e trazer que as recentes alterações que foram feitas do ponto de vista de instituição de nota fiscal eletrônica, as decisões do Supremo Tribunal Federal na suspensão da boa-fé e uma série de outras medidas que foram aprovadas, o setor aprova, endossa essas medidas e, ao mesmo tempo, vem trabalhando para garantir uma procedência maior na produção do ouro. Então, eu acho que é importante a gente situar que o setor é favorável e quer caminhar com a rastreabilidade da origem da produção dos seus minerais. Há alguns desafios para que a gente possa avançar com este trabalho de rastreabilidade e certificação. Um primeiro dele, eu acredito que é as próprias cooperativas que estão, às vezes, em níveis de gestão e de maturidade de governança diferente, conseguirem implementar algumas políticas internas. E eu acho que a primeira delas, hoje, é a política de combate à lavagem de dinheiro. É a PLD, que foi instituída recentemente pela ANM e que cabe às cooperativas instituírem isso, porque, ao mesmo tempo que as cooperativas têm um trabalho que é de organizar a produção e comercialização, elas também figuram hoje como aspectos centrais na comercialização. Então, elas precisam ter, sim, uma PLD, ao mesmo tempo, elas precisam ter uma política anti-suborno e corrupção, para poder dar vazão a todo esse aspecto, códigos de conduta e segurança, mas também políticas de saúde e segurança ocupacional. E hoje, quando a gente fala assim, se tem algum exemplo, se tem alguma cooperativa já fazendo, sim, tem cooperativas fazendo, e num contexto talvez não muito simples, que foi o estado do Pará. Então, no estado do Pará, recentemente, a gente teve toda uma suspensão das operações de DTVMs naquele estado, e a gente tem cooperativas lá com sistemas próprios fazendo a rastreabilidade da produção. Então, isso foi desenvolvido pela Copertrans, à época lá com o Pedro Melo. O Mineracop, ele já está, segundo o Pedro, ele já está sendo implantado em 3 cooperativas e outras 6 cooperativas estão em negociação para implantar esse sistema de rastreabilidade. E ele comentou comigo que esse sistema ele está possibilitando não ainda um diferencial de preço, que eu acho que é um caminho que a gente buscaria, mas ele já está possibilitando um repasse quase que econômico do preço vendido para o garimpeiro, o que já é algo importante e que está garantido uma comercialização legal naquele conjunto hoje que não tem possibilidade de um comércio legal naquela região. Então, Tommy, acho que é importante a gente endereçar isso. Cooperativa, organização, favorece a rastreabilidade. Então, acho que para já devolver para você, acho que essa mensagem inicial de cooperativa, organização, contribui com processos que podem vir a facilitar a rastreabilidade. A gente ainda tem alguns desafios, que eu exploro um pouco na sequência, mas para avançar na rastreabilidade, a gente precisa primeiro organizar a atividade garimpeira em cooperativa, senão a gente não garante meios de terem procedência e, ao mesmo tempo, controle sobre a origem da produção de ouro no Brasil. Excelente. Tá ouvindo aqui agora no microfone? Sim. Excelente, Alex. Acho que é outra palavra G aí, né? Que é a governança. O que a cooperativa traz é a governança para essa atividade. Então, é fundamental. Muito bom. Eduardo, você vai falar agora um pouco sobre a mineração, o raio-x da mineração artesanal no caso do Pará. Oi, tá funcionando isso aqui?
E tem passador ou como é que... Tem passador. Opa, cuidado. Tá, eu aponto para onde? Aponto para cá? Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Gama. Eu sou CEO e fundador do CertMine. O CertMine é uma empresa que atua na mineração, mas principalmente de pequena e média escala. E como o Tom falou, a gente não pode ter vergonha de falar garimpo, né? Então, boa parte dos nossos clientes são garimpeiros. O Brasil tem um mercado de mineração muito robusto. A gente está num evento de mineração, né? Um grande evento de mineração, talvez o maior da América Latina. Isso mostra que nós temos uma mineração de importância global. Mas o mercado também é feito, principalmente o mercado de ouro, é feito por pequenas operações e inclusive operações artesanais. Nós temos um país de dimensões continentais onde boa parte dessa produção de ouro é muito pulverizada em operações de pequeno porte. Eu vou mostrar alguns números que vão deixar isso mais claro mais para frente. A proposta do CertMine é a dar oportunidade para que esses garimpeiros e pequenos e médios mineradores consigam se diferenciar. Existem regiões, como por exemplo Itaituba e Poconé, onde você tem centenas, se não milhares de mineradores num raio muito pequeno. Então, boa parte dessa turma que está legal, que está trabalhando com excelência, acaba prejudicada pela questão da crise reputacional, né? O CertMine é uma empresa de tecnologia para mineração, então a gente aliou toda a nossa expertise de tecnologia para desenvolver um processo de certificação que fosse funcional dentro do mercado, né, brasileiro principalmente. E como que isso funciona? Primeiro a gente faz uma visita técnica, aqui vale a pena frisar isso, todas as nossas auditorias são feitas presencialmente. Eu sei que tem se falado muito sobre a questão de fazer 100% remoto, como a ANM acabou de anunciar, né, que seriam feitas boa parte das auditorias, mas a gente ainda entende que existem nuances, principalmente dentro do garimpo, que não podem ser diagnosticadas à distância. Então a gente faz essa visita técnica, tem todo um tratamento desses dados, a gente emite um relatório e um certificado. Esse certificado é uma nota que essa operação tem, e essa nota pode ser verificada pelo relatório, né? Então, assim, esse garimpeiro vai poder fornecer, junto com o ouro, um dossiê da operação dele que foi auditado por uma empresa independente. Isso é muito importante, porque eu acho louvável, né? Quando as empresas desenvolvem o próprio processo de rastreabilidade, como você mencionou. Mas a rastreabilidade, ela tem, por definição, essa questão de ser um independente. Você não pode se auditar, né? Então, é muito importante isso aí. A gente avalia mais de 500 parâmetros e é aqui que a gente se diferencia. Obviamente, a gente não avalia 500 parâmetros dentro de uma draga que tem 3 pessoas. Esses parâmetros, eles são dinâmicos e aí entra boa parte da tecnologia que a gente desenvolveu e é praticamente um organismo vivo. A certificação, ela se adapta à operação. Aqui a gente tem uma câmera no capacete, uma bateria para 12 horas, ou seja, todos os dados são gravados e são armazenados. Tem o app próprio, com tecnologia própria, e a certificação também funciona até em regiões onde não tem internet. E depois, quando o técnico entra numa região que tem internet, faz upload para o banco de dados. Hoje a gente já tem mais de 300 operações auditadas no Brasil, que é um número expressivo, uma vez que esse universo está em 2.900 a 3.000 operações de ouro no Brasil. A gente já recebeu prêmios muito importantes, como o Select USA, lá em Washington, que a gente foi considerada a melhor startup brasileira. A gente também ganhou a Amazônia 4.0, ficamos em primeiro lugar das Forças Armadas, e a gente também é residente lá no Cubo do Itaú. A gente pôde apresentar no passado os nossos resultados dessas operações, né, esse trabalho que a gente fez no Brasil lá na COP28 em Dubai, e foi muito importante porque a gente viu uma certa hostilidade até da União Europeia lá. Então, agora, esse relatório do Escolhas deixa muito claro o porquê dessa essa hostilidade. A gente vai lançar um relatório em breve, mas eu quis trazer já alguns números para vocês sobre todas essas auditorias que a gente fez. 75%, aqui as proporções, né? No Mato Grosso, a gente conseguiu aí uma média aí de 75% dessas áreas, né, que tem autorização, e no Pará, 93%. O que acontece? Desse universo, 25% dessas mineradoras a gente conseguiu validar no Mato Grosso e no Pará, somente 7%. Ambos os estados têm, em média, 1.000 operações, né? Então, o Mato Grosso foi muito mais aberto à certificação. No Pará, a gente tem Poconé, que é o grande epicentro, e Itaituba, né? Mas vocês verem que existem diversas outras cidades aí. Então, assim, existem os epicentros, mas é bem pulverizado, principalmente no Pará. E, bom,
no Mato Grosso a gente teve 45% de empreendimentos irregulares, ou seja, a gente reprova também, não é porque visitou que vai ter o certificado. Já no Pará isso é 72%, e esse número é alarmante, porque a gente entende que, como no Pará a gente só fez 7% do estado, esse número pode ser muito pior mesmo. Aqui a gente encontrou, aqui eu deixo claro por quê. No Pará a gente só conseguiu aí 3% de operações subterrâneas. A gente sabe que tem muita operação subterrânea no Pará, muita operação de caixa, das quais a gente não teve acesso. Então, basicamente quase todas que a gente visitou são céu aberto. Aqui a gente pode ver também a diversidade, né? Você tem os desmontes hidráulicos, no Pará muito mais a questão da dragagem, que você não tem no Mato Grosso, é praticamente 1%, e no Mato Grosso você tem 13% de explosivo, ou seja, a gente não encontrou nenhuma operação que use explosivo legal no Pará. A maioria que a gente visitou estava com um desmonte ilegal. Então isso mostra muita diversidade, como esse mercado é diverso. Outro dado interessante, no Mato Grosso, 60% das operações produzem de 1 a 10 quilos. Já no Pará, 47% estão abaixo de 1 quilo. Então isso mostra que no Pará é muito mais pulverizado. Você tem mais operações, só que produzindo pouco ouro, né? Você tem várias ali na região e muito mais arcaicas e rudimentares. Bom, aqui é o que a gente já esperava, né? 100% das operações que a gente visitou no Pará utilizam mercúrio. No Mato Grosso a gente teve 6% de operações que utilizavam cianetação, métodos gravimétricos, então ainda assim bastante, 94% ainda usa mercúrio, né? E bom, para encurtar, né? A apresentação era bem maior, tinha muitos mais números, mas eu acho que o tempo é curto e a gente tem que dar espaço para os colegas. Então vai ter também espaço para pergunta e a gente vai avançar um pouco mais no tema. Muito obrigado. Excelente, Eduardo. Parabéns aí pelo trabalho, muito bacana de conhecer. E esses números são um pouco assustadores, mas refletem a realidade do nosso mercado. Ok, obrigado. Vou passar a palavra agora ao Maurício Favacho, que vai falar sobre certificação geoquímica e geológica da origem do ouro, da mineração de pequena e média escala, que é a certificação Green Gold. Por favor, Maurício. Bom dia, pessoal. A certificação Green Gold, quer dizer que tem uma apresentaçãozinha também agora. Ela, na verdade, nós já iniciamos esse processo. Como você sabe, toda certificação é um processo voluntário. Eu represento aqui a Biotec Amazônia, que ela já é uma certificadora em potencial. Ela faz certificação de produtos de origem animal, vegetal e agora mineral. Nos últimos 2 anos ela entrou também nesse setor. E nós estamos aí em parceria com o governo do Amapá para a certificação Green Gold, isso aí dentro de um programa de rastreabilidade e certificação para as cooperativas lá existentes. Essas aqui são as 2 cooperativas convidadas a adentrar no programa, isso aí junto com a cooperação aí da Secretaria de Mineração do Estado, a CEMIN. E aqui vocês têm as 2 cooperativas que serão as primeiras a entrar nesse programa, a Copgavin e a Cugal. A Cugal, ela tem aí um teor médio do ouro em torno de 95%. Isso é um dado extremamente interessante para a geoquímica do ouro. Enquanto que a Copgavin, aqui mais na região centro-sul, ela já tem um teor médio de 82%. Esse dado é importante porque ele vai justamente na guia de transporte. E a outra questão é a questão da composição, o excedente aí, que são os contaminantes. Aqui, o Amapá ele tem uma política pública que, na verdade, é um diagnóstico dos principais distritos mineiros do Amapá, onde são 9 no total, e sendo que 5 deles são auríferos. E aqui está a posição de 2 deles, aqui mais a norte, a Cugal, aí já muito próximo da Guiana Francesa, e aqui na Portão Centro-Sul, a Copgavin, com um teor de 82%. O mais interessante é que a parte da composição química excedente aí, a Cugal tem um pouquinho de prata e um pouquinho de cobre, e já a Copgavin, aqui você vai ter cromo, ferro e ouro, aqui um violeta, mais ou menos, aqui na legenda. Bem, a certificação geoquímica, ela já vem sendo debatida a nível mundial. Hoje existe universidades que estão estudando o chamado ouro doré, que é essa expressão, na verdade, vem de or gold ou door gold, que é o ouro ainda na sua situação de minério, ainda com contaminante. Então, se a gente quer ter uma certificação de origem,
tem que passar por aqui. Então, o que nós fizemos? Nós criamos aqui umas plaquinhas geoforense, que são, na verdade, esse ouro não é o refinado, é o ouro do jeito que está, do garimpo. Aqui, bem, mas a nossa certificação, ela está dividida em duas fases. Uma que nós chamamos das boas práticas, que é a certificação do processo produtivo. Aqui um ponto importante na certificação do processo produtivo, além das auditorias e compliance, nós já temos uma tecnologia que são as placas Goldtech. Essas placas, ela tem duas vertentes. Ela pode recuperar o ouro sem o mercúrio, devido à tecnologia dela, e também ela pode recuperar o próprio mercúrio de resíduos. Você sabe que há grande quantidade de resíduos minerais dentro dessas cooperativas. Então, o nosso diferencial é que a gente já tem a tecnologia para essa primeira fase. Aí você também tem essa segunda fase, que é a certificação do produto Ouro Doré, onde entra aqui um sistema de tokenização, que vai ser muito fundamental aí para a questão do blockchain, e para a parte de transporte e comércio. Essas plaquinhas aí também estão criptografadas e com QR Code. E a outra parte ainda, na certificação do produto Ouro Doré, você tem a microanálise por FRX. A nossa intenção é ter lá no Amapá um laboratório Green Gold para fazer essa catalogação desses dados geológicos e geoquímicos e a correlação. Já começamos aí com a ajuda da CEMIN, com a ajuda da CETEC, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e nós vamos implantar essa padronização muito em breve lá, tendo essas duas cooperativas aí como os projetos piloto. A tokenização, ela é um fracionamento de um ouro sem identidade e ele passar a um ouro com identidade aí nos protocolos que irão entrar no blockchain, eles vão estar com todas as análises químicas de cada barrinha dessa. A vantagem é que você tem uma contraparte digital, essa verde, que vai justamente para o blockchain, e a real, né, o token fungível, o lastro, isso aí precisa ser custodiado por uma entidade financeira. Como eu falei, a Biotech ela já tem já é especialista na questão de rastreabilidade animal e vegetal, com contatos aí em laboratórios internacionais na França e na Alemanha para essa parte. Aí o Engebio e o Labtec são laboratórios associados, e o laboratório Green Gold está nascendo agora, já temos um piloto lá no Pará, e a intenção é ter laboratório Green Gold espalhados por todas as províncias auríferas da Amazônia. Bem, a cadeia produtiva, ela nada em beneficia, do modelo como ela está agora, em nada beneficia os estados amazônicos, principalmente na verticalização industrial em joias. Os estados amazônicos são vistos apenas como fornecedor de matéria-prima. Em se falando de cadeia e de justiça, creio que programas de verticalização da indústria joalheira nesses estados amazônicos também devam ser feitos. Aqui é uma sugestão nossa, onde era o PCO, a gente vai implantar o laboratório para tirar TO e composição. E a cadeia vai funcionar primeiramente no estado do Amapá, usando aí a Zona Franca do Amapá como referência para esses joalheiros que lá irão se instalar, absorvendo o ouro certificado. Aqui a questão da conformidade com os projetos de lei. Vamos pegar aqui o projeto 2580 do deputado Zé Silva, onde ele fala muito sobre o uso de blockchain. Blockchain você pode colocar qualquer coisa. A ideia de colocar um ouro com seus dados geoquímicos certamente vai ser bem visto por a comunidade europeia e a sua contraparte digital. Então, satisfazendo aí o APL 3025, que dispõe sobre origem, transporte e comércio. Origem, microanálise por RFX, feito no nosso laboratório. Depois, transporte, marcações físicas diversas, QR Code, criptografia. E, final, a venda através de blockchain e também as auditorias das entidades responsáveis aí, que têm interesse em saber do comércio ilegal. Legal, né? Maurício, já estamos perto do teu tempo. Tá, esse é o último slide, então nós
adentramos aqui numa aliança, que a sede é em Brasília, cujo presidente é o Paulo Pereira, um geólogo aí com vários anos na DBIAS. E essa aliança tem o mesmo formato aqui da nossa colega que vai falar daqui a pouco, a ARM, a ARM, né? E tem a gestão, essas primeiras, a Biotech, é uma certificadora, ou seja, a Mira ela vai estar justamente para fazer a questão do ESG. Bem, pessoal, é isso. Eu agradeço aí. Muito legal, Maurício. É bom ver a questão das parcerias funcionando, e eu concordo com você que aquela história de Just Transition tem que fazer acontecer na realidade, não só no papel e na conversa. Tem que transformar em realidade. Muito bom. Lorena, por favor, você vai falar agora sobre modelos de certificação para pequena e média mineração. Eu trouxe uma apresentação, mas eu vou começar aqui. Sim, muito obrigada. Então, a questão que eu trouxe para alimentar esse painel é basicamente os padrões de sustentabilidade voluntário, Craft e Farm-Minet, como eles oferecem um marco regulatório internacional, principalmente quanto a critérios ESG, que chamam as pessoas agora, quanto às questões ambientais, sociais e de governança. Então, eu gostaria de começar brevemente por quem é a ARM, a organização a qual represento. E nós somos uma organização fundada no ano de 2004, estamos no Sul Global, é uma organização internacional especializada no setor da mineração artesanal de pequena escala. E o que nós fazemos é trazer para esse MAP as diretrizes da Convenção de Minamata num diálogo que seja direto com os garimpeiros, com os mineradores. A ARM também faz trabalhos no mundo todo, em países da América Latina, na África, na Ásia, por meio de padrões implementados. É famosa também por esses padrões que são consultados em nível internacional, como o Código Craft e Farm-Minet, sobre os quais falarei em seguida. Aqui nós temos os padrões, pontualmente, que é o Código Craft e Farm-Minet, que é um caminho para a sustentabilidade para todas as organizações mineradoras, e nós trazemos essa incorporação das diretrizes, que é o padrão de Craft e Farm-Minet. E nos níveis 1 e 2, nós temos que fortalecer a gestão interna, e também temos uma determinação de legitimidade. Nos 3, 4 e 5, falamos de mitigar os riscos considerados importantes para... Particularmente, nos números 3 e 4, nós temos a questão da mitigação de riscos considerados essenciais, porque são um alerta vermelho, um sinal vermelho, um trabalho forçado, trabalho infantil, lavagem de dinheiro, terrorismo, vinculação com crimes de guerra. Então, não pedimos que se desvinculem imediatamente, mas que regularizem as relações comerciais para ajudar que as mineradoras possam cumprir com todos os critérios. Em Farm-Minet, temos melhores práticas e temos incentivos adicionais pela compra do ouro. E, por esses padrões, nós temos um processo rigoroso, que não é empregado da noite para o dia, né? E, numa consulta pública, nós incluímos a transparência e a participação. Gera-se um diálogo multissetorial com os representantes dos garimpos de fornecimento, etc. A ARM também forma parte da organização internacional que dá as pautas gerais para iniciativas que trabalham nas questões de sustentabilidade. Nós somos reconhecidos também, tanto Craft como Farm-Minet, por órgãos internacionais como a OCDE, LBMA, RMI, IRMA, RJC. Os nossos padrões são internacionalmente consultados. E como esses padrões chegam e têm impacto no território? Eu trouxe um exemplo para o que estamos trabalhando na África este ano. Lá no Congo, há uma
parceria, uma sinergia com diferentes atores para ajudar os mineradores artesanais de pequena escala a cumprir com a mitigação dos riscos. Fazemos uma avaliação de risco inicial e aí acompanhamos para que se gerem comitês de mitigação de riscos, uma comissão de riscos, e na África trabalhamos pontualmente com a questão da violência de gênero, e principalmente quanto à transparência, sim, temos que informar sobre os riscos em toda a sua cadeia de abastecimento. Eu trouxe um exemplo em termos ambientais aqui, o que acontece em Secomip, no Peru. Todas as organizações de mineração estão mostrando a redução do mercúrio. E temos que trabalhar na gestão ambiental, planos de gestão ambiental e também para recuperar estas áreas que sofreram prejuízos quanto à questão da mineração, com desflorestamento e também outros trabalhos com vegetação, fertilização e compostos orgânicos para enriquecer. Também nós acompanhamos as organizações de mineração, desde a organização das suas associações, formação de cooperativas e implementação da segurança do trabalho para os seus trabalhadores, que se cumpram todos os passos da seguridade social e que se trabalhe também a questão da segurança, da proteção pessoal com seus equipamentos, que eles se sintam seguros e tenham treinamentos para trabalhar nas minas e também quanto ao resgate. E dentro da governança, é importante resgatar aqui a nossa última parceria de sinergia que fizemos com o sistema aqui brasileiro, como parte do sistema de governança, que seria uma sinergia multissetorial, e é uma mensagem importante que eu quero trazer hoje aqui, e que nós acreditamos muito nesse trabalho cooperativo, nessa parceria estratégica para facilitar o diálogo entre diferentes setores, para contribuir ao bem comum, que trabalha em uma infraestrutura que é a mitigação de riscos por meio do Código CRAFT e também dentro do contexto brasileiro, graças aos códigos dos grupos consultivos. Essa era a minha fala aqui para a nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Bacana ver essa atuação de vocês no Sul Global, que é onde precisa esse tipo de atuação, e parabéns pela parceria com a OCB. Acho que é um caminho muito importante aqui para a nossa mineração. Ok, pessoal, agora a gente vai fazer, tem algumas perguntas, a gente vai fazer umas rodadas de perguntas para expandir os temas e dar oportunidade para os convidados debaterem um pouco as preocupações que o setor tem, o setor mineral, e acho que a sociedade como um todo, em relação à atuação da pequena mineração, a mineração artesanal no Brasil, as preocupações que a gente tem sobre o futuro dessa atividade e, especialmente, como que a gente garante a origem do nosso ouro, né? Eu vou começar, então, com o Alex. A primeira pergunta para o Alex é, olha, as cooperativas de mineração, será que elas estão preparadas para atender esses requisitos? Você pode dar alguns exemplos como essa rastreabilidade pode funcionar numa cooperativa de mineração, por favor? Perfeito, Tom. Obrigado. Acho que é uma boa provocação. Acho que respondendo à primeira pergunta, é sim. Pode funcionar e as cooperativas estão preparadas. Significa que todas já estão prontas num nível excelente? Não, ainda não. Acho que os próprios dados que o Eduardo trouxe aqui mostra que ainda há espaços para avançar. O que nós internamente estamos fazendo para apoiar e suportar as cooperativas? Pensando que o papel do sistema OCB justamente é esse, né? Trabalhar de um lado da perspectiva regulatória e do outro lado apoiar e suportar as cooperativas no seu desenvolvimento e processo interno. Então, como a Lorena bem comentou há pouco, a gente fez um processo de adequação do Código CRAFT, ou seja, dos 125 critérios que o código atualmente tem, nós adequamos esses 125 critérios para a realidade das cooperativas brasileiras de ouro. Então, a gente pegou
um conjunto de organizações. Então, a gente fez um trabalho de consulta a mais de 20 organizações e 50 membros, envolvendo um conselho consultivo e um grupo de trabalho, para a gente justamente aterrissar esses critérios aqui. Porque um dos desafios, do ponto de vista de preparação e de avanço, falta um ferramental, ou seja, qual é o critério, qual é o padrão que eu devo seguir. Não só falta o ferramental, mas como falta a tecnologia também em termos de sistema. A gente tem vários sistemas, a gente está aqui hoje nesse painel com 2 sistemas sendo apresentados. E a gente não tem um sistema que possa ser reconhecido pelo mercado ou entendido como reconhecido legalmente, no sentido da regulamentação, dizer esse é o padrão que deve ser seguido. A gente ainda não tem isso atualmente do ponto de vista de orientação pública. Então, respondendo, sim, as cooperativas estão avançando nesse sentido. Então, e o nosso papel enquanto sistema OCB foi aterrissar esse código CRAFT à realidade brasileira. Participaram aí desse processo Receita Federal, Banco Central, Agência Nacional de Mineração, Ministério de Minas e Energia, Instituto Igarapé e um conjunto de outras instituições da sociedade civil, as próprias cooperativas, as ETVMs. Então, a gente criou um entendimento mínimo aí para que a gente possa avançar com essa realidade em termos das cooperativas. Mas o que ainda falta? Eu acho que é importante a gente pensar o que ainda falta para a gente avançar. Acho que falta um reconhecimento de mercado. O mercado quer comprar, a gente aprendeu nesse processo de parametrização que o mercado quer comprar, quer ter rastreabilidade. Mas será que ele está disposto a pagar mais? E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem muita insegurança do ponto de vista qual sistema vai ser reconhecido e legítimo para os órgãos de fiscalização. A gente está tendo um monte de operação e atividade, cada um órgão fazendo uma atividade e às vezes não coordenada, que passa também para o garimpeiro e para a cooperativa uma insegurança muito grande do ponto de vista, se eu seguir esse modelo, com esse critério do Código CRAFT, chegar lá na frente, eu vou ser penalizado? Então, acho que a gente precisa ter uma comunhão de interesses e eu acho que o regulador e os fiscalizadores precisam sentar à mesa para a gente colocar de maneira mais objetiva e mais clara quais são os critérios mínimos que as cooperativas, o mercado deva seguir. Então, é o Código CRAFT? Ok, vamos com o Código CRAFT. Não, não é o Código CRAFT, é um outro código. Então, qual é o código? Qual é o padrão que a gente vai ser aceito e que vai ser colocado para as cooperativas atenderem? Porque o que a gente sente é que quem quer trabalhar legalmente, que quem está fazendo corretamente, hoje está sendo penalizado por estar fazendo isso. Qual é o incentivo, então, que eu dou para essa pessoa? Eu acabo jogando no colo, talvez, do crime organizado, quem está buscando um trabalho de maneira legal. Então, acho que a reflexão aqui, de maneira muito franca, as cooperativas querem fazer, querem avançar, mas a gente ainda não tem uma política de crédito, a gente ainda não tem uma série de incentivos de políticas públicas, e o que eu quero deixar aqui já como um desabafo a gente não tem hoje centralidade política coordenando essas discussões do ponto de vista de rastreabilidade. Quem que está coordenando essa discussão? É o Ministério A, B ou C? Quem que está puxando essa ponta? Ninguém está puxando essa ponta. E nós, quando na OCB, nós puxamos essa ponta de envolver mais de 20 organizações governamentais, não governamentais, da academia e das cooperativas, todo mundo falou, nossa, que incrível, a gente precisa de mais espaço como este para discutir. Depois eu até comento um pouco do que a gente aprendeu neste processo, mas eu acho que o recado é esse, alguém precisa tomar a frente. Quem vai tomar a frente? O Estado vai se ausentar? Vai continuar se ausentando por mais de 200 anos com a atividade ou a gente vai seguir? Talvez a gente, enquanto setor produtivo, tenha que liderar a discussão junto com o mercado, mas a gente já está fazendo. Mas sem suporte governamental, sem suporte regulatório, a gente não vai dar conta de fazer, porque, ao fim e ao cabo, quando o produtor, quando o garimpeiro lá na ponta quiser entregar o ouro dele, a fiscalização vier, vai falar assim, não, você tá legal, mas eu estou seguindo esse protocolo, não importa, não considere. Então, o que de fato a gente vai avançar do ponto de vista de discussões? Então, acho que eu queria trazer essa mensagem. Desculpa ser um pouco enfático, mas é que acho que a gente já está, há muitos anos batendo nessas teclas e não estou vendo avanço. Esse é um ponto que eu queria ressaltar aqui, Tom. Alex, acho que
É o terceiro evento que a gente está discutindo esse tema, né? Eu concordo com você, eu fico muito contente de ver todos esses avanços reais, que agora não é mais teórico, mas tem que ser dado o próximo passo, concordo com você. Eduardo, uma pergunta para você, pergunta complexa, tá? Eduardo, por que as certificações internacionais não necessariamente funcionaram no Brasil? Bom, o Brasil é complicado. O Brasil é muito complicado. Eu já estive no Peru, Equador, Colômbia, conheço bem a mineração artesanal desses países e eu diria que a nossa é muito mais diversa. Você tem um Nordeste que tem uma característica de pegmatito, onde o pessoal explora o ouro ali junto com o tântalo, com a casterita. No Norte você já vai ter operações de larga escala, e ao mesmo tempo do lado você vai ter um cara que está operando com uma bateia. Então, assim, o Brasil é muito diverso. E, normalmente, os protocolos internacionais são direcionados para uma realidade de países onde eles já trabalharam, né? Que eu acho que, inclusive, a Lorena mostrou muito bem. A Colômbia é pioneira nisso aí. A Colômbia tem um cenário até conhecido mundialmente de garimpo ilegal que está lutando para se formalizar. Então, a gente percebe que cada país teve que lutar de uma certa forma contra o problema que ele tem dentro de casa. Eu acho que, como o Alex falou muito bem, a gente não sabe qual padrão seguir. E desde o começo isso foi a nossa preocupação, porque você tem diversos modelos internacionalmente reconhecidos. Por exemplo, Swiss Better Gold teve no Mato Grosso, que é um protocolo da Suíça. Inclusive tem algumas mineradoras que são certificadas pela Swiss Better Gold e agora estão indo na operação da Polícia Federal, né, com bens presos. Então, assim, não adianta você ter padrões e não ter como aferir se esses padrões estão sendo seguidos. Ainda não é claro para ninguém qual mineradora está legal de fato. Como você bem falou, ninguém se sente legal. E eu acho que a gente, inclusive, teve casos aqui onde não deixaram o nosso time entrar, mesmo sabendo que era uma operação até relativamente formalizada, porque o minerador não sabe. Eu estou seguindo as regras do jogo mesmo? Será que tudo que eu estou fazendo aqui está correto? Não é claro isso no Brasil. Então, eu acho que, infelizmente, não é um padrão de algum lugar que vai salvar a gente. A gente vai ter que desenvolver o nosso padrão aqui dentro, baseado nas boas práticas que estão sendo apresentadas, como no caso da Lorena, que é muito legal. A gente aprendeu o que foi feito lá fora, mas essa é a responsabilidade nossa. Como você bem falou, Alex, o governo precisa começar a atuar. Não existe nenhuma obrigatoriedade. Ano passado, dados oficiais, a ANM fez entre 14 e 17 visitas num país com a quantidade de operações que a gente tem, acho que são quase 40 mil, não só ouro, né, de outros minérios também. Isso mostra que o governo não está fiscalizando. Do que adianta ter regras se o governo não consegue fiscalizar? Então, por isso que a gente vem aqui apresentar, né, como eu e o Maurício, a gente tem essa parte mais da auditoria, a gente traz aqui alguns exemplos onde a iniciativa privada conseguiu ajudar. Porque no fim do dia, a gente não tem poder de fiscalização como iniciativa privada. A gente pode auxiliar os compradores, auxiliar o governo e a sociedade a entender quem é quem. Agora, infelizmente, se ninguém tomar frente e começar a criar obrigatoriedade, eu vou falar para vocês, a gente tem 300 e poucas minas auditadas. Não está mudando para 350, para 380, parou ali. Porque o pessoal começou a ver que reprova. Então, assim, hoje o que o minerador quer que aquilo que ele faz seja reconhecido. Não é assim. O que ele faz está muito longe de ser... Bom, vocês viram que a gente tem uma nota de 1 a 100. Você conta na mão quem passou de 70 pontos. A maior parte ficou de 70 para trás. O que é considerado uma operação em risco já. A gente considera em excelência só de 80 para frente. Ou seja, o nosso cenário está muito longe do ideal e ainda existe muito trabalho a ser feito. E eu acho que é a convergência de todo mundo que está aqui e vários outros que não estão aqui que a gente pode sim chegar em algum cenário mais favorável. Obrigado, Eduardo. Realmente, acho que um consenso que a gente está tendo aqui é que tem um trabalho interno para ser feito de governança, de melhores práticas dentro das operações, mas tem um trabalho externo, que todos vocês estão falando, que está falho. A gente tem uma agência nacional de mineração que não está atendendo a necessidade do setor. A gente precisa de uma agência, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar consciente que precisa achar uma solução para a agência estar forte, tá, atuante e estar presente. Senão, nada que a gente está discutindo aqui vai fazer sentido. É sério isso, né? Tá bom, vamos lá, gente. Agora eu vou passar outra pergunta
complexa para o meu amigo Maurício. Maurício, tem uma expressão aqui que é: o ouro não tem DNA. Você concorda que ela é própria para o ouro refinado, aquele de 99%, e não está associada ao ouro doré, aquele sem refino? E que isso cria uma confusão na hora da certificação de origem? Você pode falar um pouco sobre isso, por favor? Bem, o nosso entendimento enquanto certificação geoquímica, ela é baseada já em pesquisa recente. Universidade de Pretória, Universidade do Pará, Centro de Geociência dessas universidades, já afirmam que o ouro da mineração de pequena escala, mineração artesanal e das cooperativas, nossa equipe mesmo já está fazendo um trabalho em algumas cooperativas no Tapajós, com resultados excelentes, aí, juntamente com a Universidade Federal do Pará. E eu quero afirmar que, de fato, essa expressão que ficou aí no inconsciente coletivo, o ouro não tem DNA, já está até errado na base, né? Nunca vai ter DNA, vai ter uma assinatura geoquímica. Ele é próprio, sim, do refinado, o processo que está no meio da cadeia produtiva. A gente tem que olhar para o início da cadeia produtiva. Então, é tendência que a certificação de origem seja justamente baseada na geoquímica do ouro da origem. Isso também me relembra algumas pessoas tentando fazer marcadores e marcando o ouro na origem. Isso não é certificação de origem. Quando você marca com uma tecnologia, um tag altamente sofisticado lá na origem, aí inicia o transporte até o comércio, você pode estar ali colocando esse tag num ouro de uma terra indígena, porque não garante que você está tagueando ali um ouro da origem. Mas a certificação geoquímica daquele garimpo, desculpa, você tem até receio de falar essa palavra, a gente está ficando meio maluco. Bem, então, não garante. Taguear, a única coisa que garante é justamente a análise geoquímica, a microanálise. Ela não precisa, a própria Polícia Federal também, ela é a favor da análise geoquímica, ela já faz, mas aí com tendências forenses, né? Ela não está muito envolvida na questão da certificação, é mais no sentido investigativo. Mas é análise geoquímica do ouro, tanto que compraram vários fluorescência de raio-x, e o diferencial é que a gente vai ajudar justamente entidades como a Polícia Federal implantando esse laboratório Green Gold, onde a gente vai ter uma fluorescência de raio-x lá para tirar teor e composição e colocar isso no token das barrinhas. E fica aí a resposta que, de fato, a expressão, imagina você estar trabalhando com uma certificação e ouro já não tem DNA, não tem uma assinatura geoquímica. Certamente isso confundiu muito aí os modelos de certificação aqui no Brasil. Perfeito. Inclusive, se você taguear o ouro de origem duvidosa, você está trazendo ele para o mainstream como se fosse o ouro. Até pior, é até perigoso fazer esse tipo de abordagem. Muito bom, Maurício. Lorena, uma pergunta para você. Nessa experiência da ARM, quais foram os principais aprendizados na implementação dos padrões de referência nos países onde vocês trabalharam? Graças, Tommy. Obrigada. Eu poderia dizer que na experiência internacional, cada país possui seu próprio universo. Pensando na dinâmica nacional, é muito particular, inclusive para nós, porque é um saber novo. Isso implica novas aprendizagens e, com relação aos locais, também nós respeitamos os valores locais. É algo que eu gostaria de destacar aqui. A ARM, ela está por trás, oferecendo todo o suporte, ferramentas, capacitações, saberes, know-how. É uma metodologia que está por trás, mas nós precisamos trabalhar com as comunidades locais. Para nós, isso é muito claro, porque nós não conhecemos, de fato, a realidade nacional. É vital essa sinergia. Essa seria a mensagem mais importante aqui.
E, bom, com relação à estrutura política, tudo isso pode ser que em alguns processos sejam mais fáceis ou também limitem o nosso trabalho. As culturas, as dinâmicas internas de cada uma delas, por exemplo, na África, levar o código Craft para a África é, de fato, um desafio, mas ainda assim conseguimos grandes aprendizados, com riscos, claro, que são uma realidade, isso implica trabalhar em conjunto, buscando mitigar. Temos que pensar que nós, como América Latina, nós compartilhamos uma cultura similar. No entanto, cada país possui suas próprias inseguranças jurídicas, as normas, esses pontos, esses gaps que, de alguma maneira, podem limitar ou até mesmo facilitar o trabalho. Eu gostaria de resgatar esse trabalho multissetorial. Eu acho que isso é essencial e nós, de fato, podemos desenvolver projetos que nos dão muito orgulho. Por exemplo, eu sinto que a minha ideia é essa, as dinâmicas são muito subjetivas e nós temos que buscar sempre navegar por esse mundo, entendendo que podemos nos apoiar com as organizações locais, que elas possam nos apoiar. Seria isso. Muito obrigada. Eu concordo, é importante a gente pensar sempre no conhecimento local para poder incorporar a solução que a gente está buscando. E, então, Alex, aproveitando exatamente essa mesma ideia, o sistema ACB já colaborou com a RM na adequação do padrão Craft para as cooperativas brasileiras. Você pode compartilhar um pouco com a gente quais são as lições aprendidas e quais são os desafios que você vê para continuar esse trabalho? Não, perfeito, Tommy. Eu acho que a resposta vai muito em sinergia com o que a Lorena trouxe, e aqui a gente já agradeço de antemão a RM, a Certimine está aqui, que colaborou conosco no processo, o próprio NAP, que também esteve conosco, e mais um conjunto de outras 20 organizações e mais de 50 pessoas que estiveram num conselho consultivo e em 4 grupos de trabalho diferentes para a gente fazer, porque eu acho que o desafio é esse, assim, né? Adequar um padrão internacional para um contexto doméstico, você tem que levar em consideração questões culturais, questões sociais, regulamentações e o próprio modo e meio de produzir da realidade doméstica brasileira e aquilo que o mercado também entende que poderia ser colocado como um critério. Então, acho que um aprendizado que a gente teve nesse processo é que a força do diálogo e do engajamento dos atores envolvidos nesse processo. A gente ficou durante 4 meses fazendo todo esse conjunto de parametrização e num processo de consulta e transparência pública, que eu acho que é importante a gente dizer, foi um processo legítimo, que ouviu partes interessadas e que a gente, ao final, trouxe transparência e publicou um conjunto de critérios que hoje pode ser usado pela Certimine ou por qualquer outra organização para poder fazer essa aplicação lá para ver se aquele garimpeiro e a cooperativa seguem aquele conjunto de critérios, porque a gente entregou evidências para a cooperativa e evidências que o garimpeiro deveria apresentar justamente para poder avalizar se aquele critério ou não está sendo seguido. Acho que, então, a força do diálogo, o apoio, acho que é importante, mas também a gente viu que há um interesse gigantesco das joalherias, tanto é que 2 joalherias estiveram conosco participando desse processo de parametrização, que estão interessadas em comprar ouro brasileiro, que querem seguir um padrão e querem comprar esse ouro brasileiro, mas não compram ainda por insegurança, justamente dentro dos problemas que o Eduardo muito bem citou aqui. Mas a gente já aprendeu também, Tommy, que tem um aspecto que a gente precisa enfrentar no caso das cooperativas ou do garimpo organizado e que precisa vender ouro através no caso de PLG, que precisa vender, ele tem uma porteira, que só essa porteira ele pode passar, que são as DTVMs. Então, a gente tem um monopólio hoje das DTVMs do ponto de vista regulatório.
Elas são importantes, sim, não estou dizendo que elas não são importantes, que cumprem um papel, não estou dizendo isso, mas a gente hoje, enquanto cooperativa, que tem um processo, que tem um caminho, que tem todo um conjunto de atividades, a gente ficar refém, por exemplo, de DTVM, hoje não tem DTVMs atuando no estado do Pará de alguma maneira. Então, a pergunta é, e o nosso garimpeiro organizado em cooperativa vende para quem? Qual é o custo dele sair de lá para vender para outro local? Então, o aprendizado o monopólio não favorece uma perspectiva de mercado. Então, a gente precisa discutir isso. Se as cooperativas apresentarem sistemas de rastreabilidade, por que não elas terem liberdade econômica para vender para quem elas quiserem? Então, acho que a gente precisa, do ponto de vista legal, enfrentar esse aspecto. Outro aprendizado, do ponto de vista, é o mercúrio. O que a gente faz com o mercúrio? Qual é a solução brasileira para o mercúrio? O governo brasileiro está implementando um projeto, o Ouro Sem Mercúrio, mas a gente não tem ainda um plano nacional de eliminação do mercúrio e enfrentamento dessas questões e apoio, inclusive, à própria atividade. Isso traz uma insegurança gigantesca para um ouro rastreável. Se eu usei todo um sistema de rastreabilidade, mas depois disseram que o mercúrio que eu utilizei nessa atividade, que estava previsto na minha licença de operação, não pode mais ser, então esse ouro é ilegal? Então, um aprendizado que nós entendemos quanto à discussão da regulação do mercúrio. E a gente está tendo várias discussões de regulação. IBAMA está fazendo, o Ministério Público está fazendo, mas o Congresso também está querendo regulamentar. E aí, gente, qual o padrão que eu devo seguir? E a gente não tem essa discussão. A gente tem um outro ponto que é a questão que a gente precisa enfrentar, os postos de compra de ouro. A regulação sobre um aprendizado que a gente viu, e o Banco Central colocou isso para a gente. Falou, olha, os postos de compra de ouro, eles não são regulados. Eu não consigo alcançá-los do ponto de vista de fiscalização. Minha fiscalização vai até a própria DTVM e não ao posto de compra de ouro, que pode operar com várias DTVMs. Então, qual é a legislação que segue e que o posto de compra de ouro deveria seguir? Então, acho que um dos aprendizados que eu queria fechar é esse. A gente ainda tem muito avanço do ponto de vista regulatório para trazer uma segurança para um processo de rastreabilidade ser realizado corretamente. Então, Muito bom saber das joalherias terem participado desse esforço. É bacana, concordo plenamente. No último fórum que a gente teve essa discussão das DTVMs e PCOs, que são um gargalo, né, se forem considerados só como um monopólio. Agora, em relação ao plano nacional, o plano de ação nacional para o Acordo de Minamata, está andando bem. Eu estou participando do projeto, a gente está em elaboração, foram feitas centenas de entrevistas, visitas, conversamos com todos os atores envolvidos, a documentação está em elaboração, a gente está com uma das coordenadoras também aqui, a Dione, que está participando, e a ideia é que esse ano vai ser consolidado o material e vai ser compartilhado a partir do ano que vem para discussão nacional. Então, estamos avançando, a gente vai ter um plano de ação nacional. Ok. Eduardo, vamos trazer agora a discussão para a realidade do dia a dia, o que está acontecendo nos garimpos. Você pode expandir um pouco mais do que você observou, pensando no estado do Pará, você falou mais de 1.000 garimpos ativos, como que está a situação atual e como que você vê a evolução desse pessoal? Ótimo. Bom, o Pará é um ótimo exemplo e eu acho que até o Maurício comentou uma coisa muito interessante, que é essa questão lá do Amapá. O Amapá tem uma característica muito interessante, na região, inclusive, que o Maurício está atuando, é muito regular. Você tem ali uma operação muito interessante, muito bem organizada, só que você tem algumas zonas ali de divisa que o negócio é feio também, né, Maurício? O Pará ele já tem essa característica da maioria das operações terem um pezinho na ilegalidade. Grande parte porque você tem reservas, né? Você tem reservas ali porque se você estiver dentro de um cluster, né? Você está num raio ali da reserva, você fica numa zona cinzenta, por exemplo. Se não tiver um plano de manejo do ICMBio, você já está ilegal. Por mais que você esteja dentro de uma área legalizada, se não tiver um plano de manejo, você tem uma operação ilegal.
Então, ao contrário do Mato Grosso, por exemplo, onde essas regras são mais claras, o Pará ainda sofre muito. E nesse aspecto, nesse âmbito, o Amapá sofre, Rondônia sofre disso também, o Roraima, enfim, todos os estados mais ao norte do Brasil têm essa característica. Mas o Pará também tem uma questão muito séria da lavagem de dinheiro, que é o crime organizado lava dinheiro no Pará, torto e direito, não tem o que discutir. A gente vê aquele mundo de máquina entrando dentro das reservas, você pensa, cara, quem está bancando isso? Uma máquina é 1 milhão e pouco, né? E a máquina às vezes roda meio mês, né? E tem uma operação, queima e está lá de novo. No outro dia, às vezes você tem outra. Então você percebe que tem muito dinheiro disponível ali. Eu entendo que nesse aspecto o Pará ele oferece um desafio muito diferente do resto do Brasil. Eu acho que inclusive deveria ter um olhar diferente, tanto do governo estadual quanto do governo federal, sobre o Pará, porque já saiu do controle, né? Me preocupa alguns aspectos, como por exemplo a questão da assinatura geoquímica ali no Pará, porque você tem, às vezes, 5, 6, 7 PLGs coladas, onde é a mesma assinatura, e a Polícia Federal está fazendo, né? Tem a questão do banco de dados da Polícia Federal. E, ao mesmo tempo, você tem ali a mesma assinatura sendo compartilhada por 7 operações, 7, 8 operações, das quais 2 estão legais. Então, essas outras poderiam utilizar essas 2 legais para lavar esse material que está sendo produzido com a mesma assinatura. Então, a assinatura me preocupa um pouco. Eu acho que a gente tem que discutir mais isso e avançar mais isso. Ao mesmo tempo, se é um ouro aluvião, que é um ouro secundário, e você, ao mesmo tempo, tem do outro lado uma caixa, que o cara está tirando de ouro primário, são assinaturas distintas. Essa mesma PLG pode sofrer, inclusive, em uma fiscalização, uma operação, que ele está fugindo do que foi mapeado na área dele. A gente tem uma dificuldade muito grande no Pará exatamente porque você tem, por exemplo, a região ali do Jardim do Ouro, Creporizão, Creporizim, você tem uma presença imensa de dragas que elas ficam rodando. Elas estão minerando um dia numa área e depois elas vão para outra. Então, assim, isso tudo muda o tempo todo. O Pará é um estado muito difícil de fiscalizar e de trazer rastreabilidade. Então, eu acho que ainda existem grandes desafios. As cooperativas têm feito um ótimo trabalho lá, onde a gente tem conseguido... no começo não era assim, viu? No começo as cooperativas eram muito resistentes, mas a gente começou a ter um bom relacionamento. O pessoal do Pedro, ali, Peixoto Azevedo, o pessoal de Peixoto acabou recomendando e a gente foi para Novo Progresso e a gente conseguiu ter fazer um trabalho bem interessante ali. Então, assim, principalmente Itaituba, Novo Progresso, existe um movimento muito grande de formalização. O pessoal que busca formalização ali em Itaituba, às vezes até apanha desnecessariamente. Eu acho que a mídia bate muito. Eu acho que tinha que ajudar um pouco, não só bater, né? A gente entende, sim, essa questão das DTVMs no Pará é crucial. Hoje, infelizmente, todo o ouro de PLG deve ser vendido para DTVM. Cara, é difícil achar um DTVM hoje que não está dentro de uma operação. Todas as DTVMs têm algum pezinho dentro de alguma operação da Polícia Federal. Então, assim, a gente atua, né, Tommy, com o ICMTC, a gente tem um grupo de atores envolvidos que tem o IBGM, que representa o setor joalheiro. O setor joalheiro está desesperado. Não tem onde comprar ouro, senão na mão das DTVMs e por consequência, você fica sem ter onde comprar. Então, assim, é complicado. Hoje, o formato que as leis estão desenhadas, o formato que todo o arcabouço está desenhado, ele impulsiona que o minerador opere na ilegalidade e, principalmente, as joalherias acabam comprando também na informalidade, que é essa história do ouro reciclado, ou até mesmo comprando direto de garimpo ilegal mesmo. Então, assim, é preocupante hoje não existir uma alternativa. Então, acho que esse é o cenário geral do Pará que eu poderia compartilhar aqui com vocês. É preocupante, né? A gente tem que atuar muito nesse assunto aí. Maurício, assim, até para esclarecer, essa certificação Green Gold, ela não corresponde apenas à certificação do produto ouro, né? Ela tem também uma certificação do processo produtivo. Você poderia expandir um pouco mais como que isso é feito e talvez dar uma pincelada nesse ponto que o Eduardo levantou sobre o controle geoquímico? Certo. Começando aí com o controle geoquímico que o Eduardo comentou, na verdade, isso aí tem uma tendência de ser mandatório, tá, pessoal? Até mesmo porque tem grande nome da pesquisa geocientífica envolvido. Isso aí com diagramas de fase, enfim, onde você, através dos contaminantes, você consegue identificar o local. Concordo com o Eduardo que o Pará é um caso à parte, devido à confusão que é lá dentre as PLG, mas o Amapá está bem definido, essa questão de o Amapá ter feito distritos mineiros e feito diagnóstico para cada distrito desse, inclusive para receber
subvenção econômica às cooperativas que estão nesse distrito mineiro. Isso aí facilita muito a aplicação desses projetos piloto, aí tendo a Copgavin e a Cogal como ponto de partida. E eu vejo isso aí como, eu vi muito essa frase aqui nos últimos tempos, separação do joio do trigo. A nossa intenção é separar a mineradora de pequena escala que está legal da que está ilegal. E também do garimpo ilegal. Né? Então a gente vai meio que casar com essas cooperativas, com auditorias, compliance, já que a gente tem uma sede lá no Amapá. A própria Biotech também tem sede no Pará e no Amapá. E a gente vai implantar o laboratório de rastreabilidade Green Gold na capital, Macapá. Bem, a segunda parte. Certificação de processo produtivo. Assim, o nosso diferencial, que essa parte ESG é muito forte. Nós estamos ligados aí também a uma aliança. Dentro dessa aliança tem engenheiros químicos, tem engenheiros metalúrgicos, tem joalheiros, tem universidades e tem aí a tecnologia Goldtech que já entrega, foi matéria aí recentemente na Brasil Mineral, essas placas Goldtech que já entrega aí o ouro sem mercúrio. E também a outra faceta dessas placas é a recuperação em larga escala do mercúrio. Vale frisar também que na nossa equipe tem uma outra empresa que faz parte desse hub. Aí a Biotech também é um hub de empresas, né? Tem 60 pesquisadores com doutorado e mestrado, a maioria deles empresários. E a intenção é justamente... me perdi aqui. É sobre como que isso ajuda o setor Não, a segunda parte é assim. A questão do mercúrio, então, nós já temos essa questão do processo produtivo. Muitas das certificadoras, elas têm a tendência aí de apenas de considerar o ESG e não considerar a certificação do produto em si, ouro. Então, a gente está meio que uma das poucas certificações que está completa. Tanto a certificação do processo produtivo, como o ouro é produzido, aí recuperando o mercúrio e também recuperando o ouro sem mercúrio, fazendo auditorias, compliance. E a segunda, que na minha visão tende a ser tendência mundial, que você só tem uma certificação de origem se você considerar a análise geoquímica do ouro da origem, do ouro da cooperativa e não do ouro refinado. Isso aí, certamente, nos próximos anos, a tendência é que, na verdade, isso deveria ser um projeto de lei, né? Considerar a certificação geoquímica daquele local lá da origem, daquela cooperativa. E a nossa tecnologia de tokenização vai ajudar, Eduardo, justamente quando o cara adentra a certificação Green Gold, uma das normas é que ele permita que o ouro dele seja tokenizado. Só assim ele vai poder receber o selo Green Gold. Isso vai levar aí 6 meses, 1 ano, até a gente ajeitar a vida deles perante as leis ambientais e de mineração, para que ele venha ter o selo Green Gold no token Doré, né? associado ao Doré, né? Associado ao Doré. Obrigado, Maurício. Agora, Lorena, me fala um pouco, a gente tem a honra de ter você aqui no Brasil. Qual o trabalho que a RNM tem feito no Brasil? O que vocês aprenderam até o momento? Como que vocês veem as perspectivas futuras? Muito obrigada, Tommy. Eu acredito que o Alex tocou nesse assunto e eu vou retomar. Eu sinto que é um ponto-chave este diálogo multissetorial, ou seja, por meio de um projeto em que trabalhamos e temos que facilitar estes diálogos, é possível e talvez nós possamos construir para o bem comum
E, logicamente, tudo está relacionado ao que nós já falamos anteriormente, desde a criação dos padrões, nós falamos de um processo consultivo, participativo, transparente, amplo e inclusivo. E eu sinto que o que fizemos com a parceria do Sistema OSB no Brasil foi um pouco disso, né? Desde a direção executiva, o microfone dela falhou, desculpa. Nós temos representantes dos garimpeiros, temos representantes da cadeia de abastecimento, temos especialistas acadêmicos e tudo isso relacionado ao diálogo que se mistura para podermos chegar a critérios parametrizados no projeto que trabalhamos em conjunto. Então, eu acho que temos que valorizar esse processo e nós não podemos considerá-lo pronto. Não, é um produto e aplaudimos. Não, nós temos que ver que é importante ver o backstage. Nós temos que observar o valor e observar também o seu valor. Isso de um lado. De outro lado, nós temos a questão do acompanhamento, como o Alex falou. Nós temos que oferecer confiança, desde os joalheiros, porque há muita desconfiança, né, em poder se abastecer aí dos garimpeiros, dos garimpos. Nós temos que observar que as joalherias estão interessadas e, inclusive, darão um incentivo adicional, e eu acho que inegavelmente, é uma conquista no projeto observar isso, saber que elas estão dispostas na cadeia de fornecimento a fazer estes esforços. E eu gostaria de destacar também o processo de formação de ambas as partes. Tanto no sistema OSB e no ARM, nós temos que treinar treinadores, replicar o conhecimento. E isso também foi um processo muito bonito que nós conseguimos fazer com as cooperativas, com os representantes técnicos. Nós fizemos um curso sobre rastreabilidade e entregamos este conhecimento. Pessoalmente, entendemos que o conhecimento deve ser compartilhado. Esses processos são triunfos e gostaria de mencionar que atualmente a ARM foi favorecida com um projeto de PRM da Universidade Unicamp. E estamos trabalhando com o Estanho aqui no Brasil, num projeto que apenas está começando lá em Rondônia, mas é uma organização líder e eles estão liderando o projeto e a ARM também está dando apoio, na mesma energia. Eu acho que este é o caminho e a mensagem que nós queremos levar com todos os órgãos locais. A chave nossa é construir essa credibilidade, a confiança, e é um caminho longo. Pessoal, a gente tem 10 minutos para terminar, então vou dar a palavra por apenas 2 minutos para cada um de vocês. Por favor, qual a mensagem que você quer deixar? Palavras-chave. O que você quer deixar de mensagem em relação à nossa discussão? Por favor, Alex. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui novamente. Acho que esse palco é sempre importante para a gente trazer a visão da pequena mineração, mas principalmente da pequena mineração garimpeira organizada em cooperativas e o papel que as cooperativas têm de fortalecimento do trabalho do garimpeiro com dignidade. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é um pouco nesse sentido, que as cooperativas cumprem um papel fundamental na organização do garimpo no Brasil. Ainda há uma informalidade gigantesca e que se a atividade não estiver organizada em cooperativas, a gente não vai avançar do ponto de vista de rastreabilidade. Então, acho que a mensagem é essa, mas eu queria deixar também uma provocação. E aí? O que a gente ainda vai fazer do ponto de vista enquanto Estado brasileiro e sociedade para a gente dar uma condição de trabalho melhor para esse garimpeiro? E aí parece um pouco falar, poxa, Alex, você está trazendo necessidade de política pública para garimpeiro? Sim, é isso mesmo, ele é um trabalhador e como um trabalhador é um sujeito de direito que tem deveres também. Mas enquanto um sujeito de direitos, quais são as políticas públicas que a gente ainda precisa efetivar para esse trabalhador? Então, acho que uma mensagem final é um pouco nesse sentido. A gente ainda precisa pensar linhas de crédito, a gente precisa pensar assessoria, a gente precisa de uma regulação
menos invasiva na atividade dele e que, de fato, suporte o trabalho desse garimpeiro. Então, a mensagem é menos punição e mais educação para que a gente, de fato, consiga avançar com o trabalho das cooperativas. Excelente, excelente. Eduardo, encaminhamentos. Vamos lá. Bom, o Alex encurtou a minha fala aqui, já resumiu. Eu acho que é exatamente isso aqui. Existem 2 cenários de garimpo no Brasil, tá? Existem as políticas, empresas, soluções e, enfim, toda essa discussão a respeito do que deve ser feito para ajudar o garimpeiro que hoje está buscando a formalidade, está formal e quer continuar assim, e o sufocamento do garimpo ilegal. São 2 coisas distintas que devem ser tratadas de formas distintas, porque não necessariamente a solução que a gente está desenhando para o garimpeiro legal vai funcionar para sufocar o ilegal, porque o ilegal não está nem aí porque a gente está discutindo aqui. Então, assim, a gente tem que pensar em mecanismos e soluções que possam também ajudar no combate desse garimpo desenfreado, ilegal que está na nossa Amazônia. Então, fico muito feliz com todas essas discussões que a gente teve aqui. Eu acho que deveriam existir mais discussões como essa. Eu acho que pouco se fala sobre essa questão efetiva. É muito pontuado os problemas, poxa, a história do mercúrio. O mercúrio está uma crise absurda. Como a gente discutiu aqui, o garimpeiro pode usar o mercúrio, mas ele deve? Ou será que ele está comprando um mercúrio legal? É obrigação dele procurar esse mercúrio legal ou é dos órgãos como IBAMA e Exército que deveriam estar fazendo algum trabalho para fornecer esse mercúrio para ele de forma legal? E, obviamente, o trabalho de desmobilização do mercúrio. Eu gostaria muito de ter ouvido mais sobre como que funcionam as placas, mas daí a gente conversa depois. Porque, sinceramente, a gente tem poucas soluções efetivas mundialmente. Então, qualquer coisa que funciona, porque o mercúrio é muito democrático, ele funciona em qualquer lugar e por qualquer qualquer perfil. Então, eu acho que a gente vai ter um grande trabalho pela frente para enfrentar o mercúrio, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Tem muitas iniciativas boas e eu acho que a gente pode sim ver um futuro mais formal e menos prejudicial para o meio ambiente. Ótimo. Eduardo, acho que o que você falou de ter 2 atuações distintas, né, para o garimpo do bem e para as extrações ilegais, eu acho que é fundamental, tem que ter consciência clara que o futuro é esse. Por favor, Maurício, suas mensagens finais e encaminhamentos. Bem, pessoal, primeiro agradecer aí ao IBRAM pela participação. A mensagem que eu queria deixar, a mais importante de todas, o ouro tem sim um DNA, o ouro tem sim uma assinatura geoquímica. E a segunda mensagem não teremos uma certificação de origem se você não fizer essa análise geoquímica no ouro da origem. E a terceira mensagem depois que passou a origem, onde você tem ali a atuação das leis ambientais e de mineração, depois vem transporte e comércio, você não vai ter um bom transporte, um bom comércio, uma mineração responsável, uma mineração ética. A palavra responsável vem de uma mineração sustentável, mais ética, se você não considerar ali a tecnologia de tokenização. Ela já conversa com blockchain. Tem vários exemplos aí de startups junto a bancos com seu token ali digital lastreado num ouro real. Então a gente está inovando. Justamente o nosso não é um ouro refinado, a gente está tokenizando o ouro do garimpo mesmo. Nós temos tecnologia e expertise para isso. Então a questão do transporte, a marcação física e comércio passa pela tokenização do ouro do garimpo e também a inserção em protocolos mais confiáveis em blockchain. Excelente. Acho que tem que ser destacado que o pessoal está sempre pensando no papel do Estado, né? E vocês já começaram com uma parceria com o Estado. Então isso daí é um avanço também importante. Claro que a gente quer ver uma ação nacional, a nível federal, mas eles não esperaram e já foram atrás. Então, acho que é muito bacana. Eu queria frisar que, além da participação estadual, a gente também tem uma parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, aí na figura do ministro Valdez Góes. Perfeito, isso é muito importante. Lorena, suas mensagens finais do que você vê aí do futuro para essa discussão que a gente teve aqui do problema e dos desafios no Brasil. Então, Bom, a mensagem final que eu gostaria de deixar é que
É claro que possuímos esse marco regulatório internacional, que de alguma maneira a ARM já trouxe, aplicou esses padrões legítimos, amplamente reconhecidos e respaldados e consultados, inclusive internacionalmente. Mas como fazer a entrada dessas dinâmicas em cada país através de uma prática multissetorial? É algo que eu enfatizo sempre em todos os meus discursos. E a ideia de obter representantes de diferentes setores, essas discussões multissetoriais, são exercícios importantes no Brasil. Portanto, precisamos nós nos unir, realizar sinergias, e eu acho que a ARM está muito aberta para trabalhar conjuntamente com outras organizações, principalmente os locais, que possam nos orientar com relação ao trabalho desenvolvido. É um trabalho genuíno, por um bem comum. Queremos melhorar o setor da mineração artesanal e em pequena escala. Por isso, nós estamos dispostos a colaborar. Excelente. Obrigado pela presença, e acho que é um caminho importante seguir um padrão que está tendo sucesso ao redor do mundo. Pessoal, olha, quero agradecer muito o empenho, a contribuição e as discussões dos convidados. Quero parabenizar, acima de tudo, a disciplina pelo horário, né? A gente estava preocupado, conseguimos terminar no horário. Acho que a gente deixou umas mensagens importantes, e eu acho que, como foi falado aqui, precisamos continuar com esse esforço de divulgação e a busca de soluções para esse setor. A gente está na feira Exposibran, é uma feira da mineração, e eu tenho muita satisfação de estar discutindo desafios e problemas da pequena mineração aqui dentro desse fórum. Então, agradeço também a organização por essa oportunidade. Obrigado a todos e até logo.